Olá, tudo bom com vocês? Está começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Radamés falando aqui, Artemio aqui do lado. Vamos hoje conversar sobre conhecimento e conexão. São as duas coisas que a gente acredita bastante. Conhecimento, livros, tem mais um livro aqui, daqui a pouco eu vou dizer qual é a nossa indicação de hoje. Afinal, você não vai ter como aprender tudo na vida sozinho, então nós temos que ser humildes e aprender com quem já fez alguma coisa. Claro, não são todos os livros que você tem que ler. Tem que ter livro, hoje em dia tem que ter curadoria. Eu tenho falado muito, tenho levantado essa bandeira na universidade, que mais do que um professor, um aluno precisa de um curador. Não é curador de curandeiro, não. É curador, que é um termo usado para essas exposições de quadros, quando você tem uma galeria de arte. Aqueles quadros que vão ser expostos, só expostos depois que um curador escolhe qual é os quadros que estão mais adequados para a região, a mensagem que vai ser passada. Então, hoje, a função, eu tenho falado muito na universidade, que o professor é muito mais de curador, porque conteúdo tem de sobra na internet. Agora, qual conteúdo presta? O que não presta? O que é que pode nos ajudar? Aí é onde entra alguém para dar uma indicação. Olha, vá por esse caminho aqui, ó, lê esses livros, eles são livros... se você é um cara mais teórico, esses livros são mais teóricos. Se você é uma pessoa mais prática, esses livros aqui são mais práticos. Mas uma coisa é certa, ler sempre foi e sempre será o processo de aprendizado mais veloz que existe. Você lê bons livros, você aprende sem precisar ter que fazer não sei quantos anos de estudos formais, digamos assim. Se você tiver uma capacidade, né, tiver paciência para ler. Aí também tem os podcasts, que você também pode ouvir, né? Então tem hoje múltiplas maneiras de você adquirir conhecimento. Mas só conhecimento não é suficiente, Artemio. Precisa de uma outra coisa. Conexão. Aí eu já vou aproveitar na conexão e se apresenta o nosso entrevistado para a gente já ir direto. E falar que tudo que o professor Radamés falou aqui está ligado à inovação, né? O nosso programa, Sertão Inovador. Se eu ficar batendo na mesma tecla, querendo extrair o meu resultado dentro de mim, eu fiz uma vez, mas de repente você vem aqui no livro, rapaz, você tira um insight, rapaz, está aqui. Vou fazer isso aqui, que já foi testado, já foi experimentado. Eu vou experimentar, né? Também. E aí você experimenta e aí funciona. Então, precisamos inovar, precisamos entender que somos seres humanos capazes de ir além daquilo que às vezes a gente pensa, né? A gente pensa que já chegou no limite, que já chegou... Só que você chegou na zona de conforto. Então, você chegou no seu teto. No seu teto, mas aí, às vezes o teto da gente é a zona de conforto. Então a gente precisa ir além. E com conexão, com pessoas... O que você está lendo, com quem você está andando e os lugares que você está frequentando vai fazer com que você permaneça onde você está. Às vezes a pessoa está até ré, né? O professor às vezes acha engraçado quando eu uso essa palavra da ré, ou você vai além. Então, preste atenção com quem você está se conectando. E hoje quem está aqui, professor Radamés, é um amigo, eu considero ele como um amigo, um ser humano que eu admiro bastante. A história dele é muito bonita, um cara... Eu vejo nele muita coisa boa. Um cara humilde, humano. Nós estamos aqui com o Gilberto Betel, né? Então, Gilberto, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, né? Satisfação, né, professor? Estar recebendo o Gilberto Betel aqui. É isso aí, né, meu povo? Obrigado, Artemio, pelo convite, Radamés, né? Estar aqui. Para mim é uma honra, né? A gente encaixou ali o horário e eu disse, vamos fazer, vamos conversar. E fico feliz em poder participar com vocês, né, desse podcast. E eu espero, né, que sirva, né, de inspiração, né, de motivação para muitas pessoas, né, que vão assistir esse podcast e ouvir também, né. Então, tamo junto, obrigado pelo convite e vamos botar para torar, como dizer. Vamos sim. Vamos dizer, torar o cardan, né? Pai, eu gostei de uma coisa interessante aqui. Tu chamou Gilberto Betel. Quando eu comecei a primeira edição, eu chamei Artemio de Artemio Cardan. Sim. Quer dizer, os empreendimentos vão se tornando nossos sobrenomes, né? Nós vamos adquirindo essa... E isso é muito típico de quem empreende, né? Você vai sendo conhecido como... De vez em quando eu falo para ele que, eu não estou mais em sala de aula não, mas ele continua me chamando de professor. Mas eu chamo de professor porque eu já expliquei, vou explicar mais uma vez aqui. Professor, para mim, é uma das profissões... Eu fui criado dessa forma. Eu olho para ele e eu entendo que ele é professor, então... Não que eu não respeite Gilberto Betel, a altura dele, mas para mim, professor, acho que quando se coloca o nome, acrescenta esse sobrenome do professor, para mim eu me sinto
eu estou honrando a ele, né? Não, eu entendo. Viu? É respeito. Eu Esse vejo na peso, rua, né? eu encontro na rua um ex-professor meu, é como se eu estivesse batendo ali continência para ele. E se a nossa geração tivesse esse mesmo pensamento que eu estou tendo agora, que eu estou falando aqui, que eu estou me explicando, seria diferente. E o pessoal não respeita mais um professor. É verdade. Então, professor, eu vou continuar chamando de professor porque é referência para mim. Além de professor, é um ser humano também que eu tenho admiração. É verdade. E a gente precisa, né? Sempre bater essa continência, né? E reconhecer nossos mestres, não é verdade? É sim. Verdade. Sempre a gente está precisando de bons mestres, né? Boa. Fala um pouquinho. A gente sempre diz que antes do CNPJ vem o CPF. Então, antes da gente falar das farmácias Betel, que tem sido, né, tem crescido, tem um case de sucesso aqui da nossa região. Para honra, eu vou dizer, porque eu sei que você é cristão, para honra e glória de Deus. Para honrar a Deus, é uma maneira de nós honrarmos o nosso Criador. Eu já tive outros programas aqui que eu falei disso. Toda vida que eu encontro um case de sucesso, eu me lembro da origem do capitalismo. Né? Você já está careca de escutar essas histórias, né? Porque lá o capitalismo, como surgiu, ele surgiu por cristãos puritanos, que quando olhavam para os produtos que faziam, eles diziam, vamos fazer o melhor, porque é para Deus que a gente está fazendo. De forma que para eles, e ainda hoje isso é tratado nos grupos mais antigos dos puritanos, para eles uma empresa era um ministério. Ter um empreendimento era o ministério que Deus tinha dado para essas pessoas. Sim. Assim como alguns ganhavam ministérios missionários, por exemplo, ir para a África, outros pastorais, outros da música, enfim, empreender era também tratado como ministério. E um alemão chamado Max Weber foi para os Estados Unidos pesquisar porque o tal que os americanos eram tão próximos, por que os caras... Ninguém segura aquele povo. Por que eles são fora da curva? Eles são fora da curva. Os Estados Unidos é assim, ou você gosta ou você odeia, porque eles são muito fora da curva. Não dá para você ficar... Ele não é na média, é muito fora da curva. E o sociólogo Max Weber, que quem já fez faculdade e estudou sociologia, e estudou Max Weber, alguns mais, alguns menos, mas passou por lá e ele escreveu um livro chamado A Origem do Capitalismo e a relação disso com o protestantismo. Porque a relação deste capitalismo, né, da origem como ele, tem a ver com isso. De você fazer algo e aquilo vai crescendo. E quanto mais cresce, vai progredindo, e você usa isso como uma forma de adorar a Deus, de servir a Deus. Os funcionários acabam sendo pessoas que você está ali ajudando eles a encontrar a Deus. O cliente, quando vem e compra um produto na sua farmácia, não está comprando um remédio, está comprando algo que Deus deu por seu intermédio, um caminho de ajudar a solução para ele, assim como você. Se não houver empresas como oficinas como Cardan, como é que um país nosso anda? Como é que os caminhões, que nós somos um país em cima de caminhões, não somos aqui em trem, em cima de caminhões. E oficinas como essas. Então, assim como esse programa, do mesmo jeito, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus, porque faz com que a gente volte para a origem, né? Ele que é o criador e tudo. Então, a gente queria que você falasse, antes de falar do CNPJ, desse empreendimento, falasse um pouquinho de quem é Gilberto, se nasceu aqui, não nasceu aqui. É mais um imigrante, porque Mossoró é cheio de imigrantes. É casado, se tem filho. Casado, eu vou pegar o gancho do... Vou chamar de professor também, viu? Tranquilo, sem problema. Tá certo? Pegar o gancho do nosso professor e vamos falar sobre um pouco da vida de Gilberto Filho, né? Eu sou Gilberto Luiz de Melo Filho de Gilberto Luiz de Melo, com Francisca Maria de Moura Melo, né? Eu filho de um professor também, né? Meu pai era professor, sofreu muito, né? Porque o salário do professor é um salário imprensado do ensino público, e a gente teve a origem ali no bairro Abolição 3, e é uma origem bem humilde, né? Eu vou pegar o seu gancho do ministério, falar sobre o ministério. E eu acredito que Deus tem esse chamado de ministério. Eu encaro a nossa empresa como um ministério. E Deus, ele nos chamou desde muito novo. Eu costumo falar que Deus, ele escolheu o que era improvável, né? Por quê? Porque, Artemio, quem nos conhece da origem vê que era algo tão longe de acontecer, que era algo impossível de acontecer. Por quê? Vocês entenderem, a nossa casa, onde eu morava, eu e mais 3 irmãs, né? Meu pai e minha mãe. Vou dar o nome das minhas irmãs, né? Para não deixar falhar. Keila, Kelly e Késia, né? São 3 irmãs no Caio. Por que você não é no Caio? Porque o meu é Gilberto Filho.
né? E assim, era uma casa bem humilde, aquelas casas de conjunto, exato, as casas de conjunto. Não tinha, só que a nossa tem um detalhe, ela não tinha muro. Era era a única casa da rua que não tinha muro. Era sem muro. E era uma casa que a igreja ajudou meu pai a terminar de concluir. Foi uma fase bem difícil, que foi a fase exatamente onde ele havia quebrado a primeira farmácia Betel, onde ele fechou, né? Fechou um sonho. Na cabeça dele, eu acredito que na mente dele, ele não botou um ponto final. Ele acreditava que Deus poderia reerguer e ficou aquele sonho ali adormecido, né? Um sonho esperando algo se concretizar, né? Em 96 ele encerrou as atividades. E em 2002, mais ou menos, Deus ele usou um profeta, Artemio. Era algo assim, professor, que a gente fica meio que sem acreditar, porque como pode uma pessoa que não nos conhece, né, chegar numa casa nessas condições que eu falei, aí me chamou, aí profetizou algo na minha vida, disse que Deus tinha algo... 2002? 2002. Você já tinha o quê? Tinha quantos anos? Eu tinha ali uns 16 anos, mais ou menos, já. Perguntando assim porque eu estou bem conectado, para mim... Aí ele profetizou algo na minha vida, dizendo que eu iria ser uma árvore frondosa, aonde ia gerar muita sombra, muitos frutos, aonde iria abençoar a minha vida, a vida da minha família e a vida dos meus amigos e de quem se aproximasse dessa árvore. Até então, eu não entendia direito o que seria. Uhum. Até porque ser um empreendedor, um empresário, não passava nem pela minha mente nessa época. 16 anos, talvez nem. Nem preocupação com boleta eu tinha, foi diferente, né? Aí falou algo ao meu respeito, falou algo a respeito da minha irmã também, falou do meu avô, e aquele foi um momento ali de oração, e até hoje a gente não sabe nem quem é esse ser humano. Sumindo, assim, a gente não consegue mais identificar quem seja. Passou-se o tempo, eu sempre muito dedicado à igreja, aí Deus usa outra pessoa. Aí a outra pessoa diz assim: você faça projetos grandes, use uma mesa grande e não vai faltar ideias. Não vai faltar ideias. Deus vai lhe dar ideias e vai lhe dar projetos que você vai executar. Só que uma coisa, Artemio, é você pegar Gilberto hoje e profetizar e dizer, pode fazer coisa grande, pode pensar grande, pode pensar aí. Hoje você vê nuvens se formando, você vê até a nuvenzinha carregada. Agora, na época que profetizaram para mim, era como se o céu tivesse azul, sem nenhuma nuvem, e o profeta chegou dizendo que vai chover. Como? Eu sei. Como vai chover se o céu tá azul, não tem nem nuvem? Mas tem uma nuvenzinha, né? Tamanho da mão do homem. E aquela pequena fé, a gente agarrou essa promessa. Aí eu iniciei a minha jornada de trabalho. 19 anos, 18 anos eu iniciei numa empresa e não deu certo. Saí, entrei na Autopeça São Paulo, segmento de Artemio. Parecido, né, Artemio? Só que a Artemio é especialista em cardan, mas faz tudo também. Aí entrei ali na Autopeça em São Paulo, muito conhecida aqui na nossa região também. Verdade. Me deu a oportunidade, eu me lembro como se fosse hoje, seu Luiz. Eu entrei para ser office boy nessa empresa, professor. E eu dizia, eu quero um emprego, eu quero trabalhar. Sabe qual era o meu intuito? Vou dizer a vocês, qual era o intuito de Gilberto Filho querer trabalhar? Só tinha um. Não pensava em empreender, não pensava em nada. Era ajudar o meu pai. A única coisa que os filhos de Gilberto e Dona Francisca era trabalhar para ajudar os pais. Era o que a gente queria, Artemio. A gente não queria nada. Eu queria... Tanto que quando eu recebia meu salário, eu não ficava com meu salário. Eu dava meu salário para meu pai. Para quê? Para que ele pudesse ir ali administrando e ajudando. Com 19 anos. Isso, com 19 anos. Quando eu fui passando o tempo, arrumei a minha namorada, que hoje é minha esposa, Camila, né?
Graças a Deus pela vida dela, que isso me deu mais força ainda. Por quê? Porque quando eu comecei a paquerar com Camila, eu não tinha nem emprego, Artemio. Aí eu saí a primeira vez, saí para lanchar com ela, aí quem pagou meu lanche foi meu sogro. Eu não tinha condição de pagar o lanche, professor. Aí, meu amigo, isso me incomodou. Eu digo, rapaz, eu não vou ficar dependendo dele, não. Eu não vou ficar dependendo de ninguém. Aí Camila fez com que eu criasse força para correr atrás. Tem que correr atrás de emprego. Arrumei um emprego. Era office boy, mas passei 3 dias sendo office boy. Por quê, Gilberto? Porque eu me dedicava tanto. Eu me esforçava tanto. Que rapidamente eles perceberam o meu destaque. Então, a primeira dica que eu dou para quem está ouvindo aqui, se dedique ao seu emprego, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Não importa que o outro, é porque eu levo 1 hora para ir ali e voltar. Se eu vou levar, o meu tempo é 40 minutos, 30 minutos. Eu não vou enrolar o tempo do meu patrão. Ele me chamou para eu trabalhar. Então, eu vou trabalhar e vou dar o meu melhor. E quando eu chegava e não tinha o que fazer, na oficina, não tinha mais corrida para fazer, pegava um paninho, um baldinho, limpar as prateleiras, limpar as peças. Deixar aqui um brinco aqui, vou deixar bem limpinho. Comecei a aprender, em 3 dias eu já sabia onde estavam as peças, porque eu quem estava limpando. Ninguém fazia isso. Eu fazia algo que era aquele bom servo. Era algo que não me pediram. Era algo que ia além, era além da minha função. A minha função era ir catar a peça no centro. Mas eu chegava lá, botava as peças, fazia minha função e eu ia além agora. Em 3 dias, o meu senhor, vamos dizer assim, o meu patrão, ele identificou que eu era um rapaz diferente. Rapaz aí é diferente. Ele comentou isso. Ele disse, esse rapaz é diferente. Ele não tem condições dele ficar sendo office boy, não. Pode promover ele. Aí, de cara, minha carteira foi assinada já como vendedor. Aí eu fui ser um vendedor, que de início nem todo vendedor ganha comissão. Né? A gente começa ali para aprender. Sim. Dependendo do resultado. Isso, a depender das suas vendas, do seu resultado, de como você vai se desempenhar. Aí, normalmente, eles passavam ali uns 6 meses a 1 ano, porque é muitas peças, né? Muita coisa. Imagina. Só que eu era um pouco fora da curva. Porque a necessidade me fazia querer crescer, amigo. Ou você vai, ou vai. Né? Não tinha espaço para eu descansar. Aí o que é que eu fazia? Além da minha prática diária, eu pegava os catálogos de peças, levava para casa. Em 3 meses, eu estava sendo um dos melhores balconistas dele. 3 meses. Aí o gerente olhou e disse, ele já merece sim receber a comissão dele. Quando eu recebi a minha primeira comissão, foi o primeiro desafio. Minha comissão veio quase o dobro do meu salário. Quando um vendedor descobriu quando eu estava ganhando, um vendedor mais antigo, ele disse, rapaz, tá errado isso. Mas que pode, esse menino chegou agora, já tá ganhando mais do que eu. Não, isso não tá certo, e não sei o quê. E foi questionar o gerente. Aí o gerente olhou e disse, irmão, olha aí, ele não já sabe de tudo, não? Ele não sabe onde tá tudo aqui, não? Ele não despacha bem, não? Ele não vende bem, não? Então ele tá fazendo, pô, ele tá ganhando o que ele tá... Fazendo por merecer, né? Tá fazendo por merecer. Isso. Ele tá correndo atrás. Aí, professor, minha jornada lá não parou. Fui vendedor, aí fui ser orçamentista, porque exigia um conhecimento mais aprofundado, tem que ali analisar as peças, saber se ainda prestava, se não prestava, se dava para reaproveitar, se não dava. Depois fui ser comprador, depois fui ser supervisor de vendas. Olha só a trajetória. Era office boy, auxiliar em vendas, vendedor, comprador, supervisor de vendas, gerente de loja. Gerente de loja fui ser gerente de usinagem fui ser gerente de suplementos, que é um setor mais amplificado lá dentro da indústria. Aí, e sempre crescendo. E Deus, era como se Deus tivesse me colocado no Egito. Isso, é o José. Eu tava me lembrando. Vá estudar, treinar, né? Vá treinar, vá se aprimorar, que eu tenho algo para você. Quando eu tava lá no meu auge, lá já, tipo, conquistado meu espaço, trabalhando de segunda a sexta, já no sábado já não precisava mais. Foi onde eu cheguei pro meu pai. Trabalhou quanto tempo, né? Trabalhei lá na São Paulo 5 anos ainda. Em 5 anos eu fiz uma jornada como se fosse faculdade prática. Era. É como se fosse foi uma jornada assim, meio que relâmpago, né?
Um negócio assim que... Mas assim, Muito bom. é algo... era como se eu me transformasse também, Artemio. Quando eu colocava aquela fardinha azul, que era parecido com essa camisa aqui, só que era azul. Meu amigo, era como se baixasse o giraia para trabalhar por um. Eu tratava o negócio como se fosse meu. Eu não queria saber quanto eu estava rendendo para ele, não. Quanto ele ia ganhar, não. Eu queria saber se eu estava fazendo o meu melhor. E os clientes, às vezes eu atendia os clientes de um porte igual assim, e eles ficavam doidos para me puxar. Eu digo, não, amigo, Para ele levar. eu sou fiel a ele aqui. Foi ele quem me treinou, foi ele quem me moldou, quem me deu a oportunidade. Gilberto, me permita. Eu sempre falo lá na empresa que aos colaboradores que eles estão na vitrine. Né? Eles estão na vitrine que eles terminam sendo forma de produto. Você era um produto ali que estava chamando a atenção dos clientes. E aí eu sempre digo aos meus colaboradores, rapaz, dê o seu melhor porque você é um produto, você está na vitrine, o dia de amanhã pertence a Deus. Isso é muito importante. Você está aqui porque Aproveite. dê o seu melhor hoje aqui. Se você fizer por onde amanhã, você pode continuar aqui, como você pode estar no seu negócio, como você pode estar voando alto. Agora aproveite o que você falou. Ele deu aula aqui de empreendedorismo, Sim. que na prática que a gente tenta ajudar os universitários, alunos e os funcionários a serem intraempreendedores, cara. É o empreender abaixo de um CNPJ, né? De alguém, né? E você já começou a empreender dentro da empresa. Se a empresa permite, se a empresa dá espaço, pessoas com o seu perfil e com a sua vontade, resiliência, algumas características que dá para perceber, permite que você possa progredir. E dentro da sua empresa tem pessoas assim, dentro da sua empresa tem pessoas assim, dentro das empresas tem. Agora, algumas pessoas, como você muito bem observou, elas são isso de maneira inata. Ela já vai atrás. Outras precisam de ajuda para ela aflorar isso dentro delas. E tem outras, sendo bem sincero, você pode empurrar e não sai nada. Sai empurrar e não sai nada. Eu fiz questão de perguntar quanto tempo eu já sabia, né? Que eu já lhe conheço, 5 anos, mas para deixar registrado aqui. Sim. E é interessante, você que nos acompanha aí, conhecer, assistir todo esse podcast, toda essa gravação, porque o que ele tem falado aqui é a pura verdade. Né? É o que a gente viveu, a história é real. É um resultado real, não tem meias palavras, nem kikiki. Eu sou testemunha, porque assim, eu lembro dele trabalhando na empresa que ele falou, que ele citou. Ainda hoje é parceira nossa. E é interessante, porque 5 anos é uma faculdade. Então, em 5 anos você você aproveitou a oportunidade. É o que eu também digo, olha, você está na vitrine, deu o seu melhor e aproveita a oportunidade. Quando o colaborador entender que ele está ali diante de uma oportunidade para aprender, para desenvolver uma faculdade, e ele está sendo remunerado, deixa aí... Se tivesse então, visão... eu acredito que talvez daqui para frente você vai ainda fazer alguma ligação, mas você entrou numa faculdade remunerada, né, onde lá dentro você se transformou. Você chegou lá, uma matéria-prima e saiu de lá a máquina que você é hoje. Agora eu queria que você nos ajudasse a entender o seguinte, como é que foi essa transição de peça de carro para remédio. Sim, eu vou chegar aí agora. Eu vou dar uma ressalvazinha aqui na história, que a Artemio falou de transformação, e foi uma grande transformação. Por quê? Agora eu vou falar, professor, para quem é muito tímido. Tem jeito, meu amigo. Para você, tem jeito, certo? Eu era um cara... Eu não conhecia na minha turma um jovem tão tímido como eu era. Só que nos primeiros dias ali de trabalho, aí eu identifiquei algo. Eu digo, ou eu quebro a timidez e vou incorporar nem que seja um personagem aqui dentro, onde eu me transformo em outra pessoa, ou ela vai me quebrar, ela não vai deixar eu prosperar. Sim. Aí foi um dos primeiros desafios ali dentro, aí eu comecei a me espelhar nos outros vendedores, como eles se comportavam, como eles se comunicavam, como é que ele falava, como é que ele introduzia. E eu comecei a modular as pessoas. Aí eu comecei uma transformação que me dá hoje, né, liberdade de vir aqui, de conversar, de mostrar como foi, de não ter medo de falar, né,
de saber se posicionar. E isso a gente vai quebrando aos poucos. Sim, claro. E por eu conseguir ter quebrado isso na minha juventude, eu também, dentro da minha empresa, eu consigo também hoje modular outras pessoas que eu vejo que têm o mesmo perfil que o meu. Porque o meu não era aquele cara, não era o cara mais popular, não era o cara mais falastrão, não. Eu era o cara mais introvertido, eu era o mais quietinho ali, na minha, mas muito observador, muito inteligente, e captava as coisas assim. E que é o perfil de quem é tímido. Ele é observador, fica ali só observando e captando as coisas. Então é uma dica que eu deixo para quem é tímido. Não deixe essa timidez lhe quebrar. Né? Não deixe a timidez lhe quebrar. Esmaga essa timidez, quebra a timidez, guarde ela no bolso e vá se modulando, se moldando ao seu meio, né? A gente vai se moldando ao nosso meio. E eu vou chegar, professor, agora, como houve essa transição de peças de caminhão para medicamentos. Quando eu já estava gestor lá na empresa, eu começava a externar aos poucos qual era o meu desejo. Porque o meu desejo sempre foi ajudar meu pai. Né? Eu iniciei o trabalho pensando em ajudar meu pai, pensando também em me sustentar. Quando eu já estava casado, bem estruturado, recebia um bom salário, estava bem estruturado, já tinha minha casa, meu carrinho e tal, e eu comecei a olhar meu pai ainda naquela sofrência da empresa que tinha fechado, mas trabalhava com o quê? Aí papai era professor do estado, continuou sendo professor. Professor do estado, e ele fazia rota vendendo medicamentos. Ah, tá. Aí é onde surgiu a farmácia fechou, mas ele ainda continua ainda ali vendendo de casa em casa, comprava, revendia, só que a parte de gestão dele não era boa. Ele não tinha a parte de gestão boa, ele deixava muito frouxo nisso. Ele era um bom comerciante, ele sabia comprar, sabia vender, comprava bem, vendia bem, mas a parte de gestão ele não conseguia gerir bem, ele não conseguia fazer finanças, ele não conseguia cobrar dos clientes, cobrar com rigor, vamos dizer assim, né? Porque se você vendeu, deu o prazo, mas você precisa receber para fazer repor o seu capital. Se você não receber, você perdeu um dos mandamentos, né? Você não defendeu o seu capital. Aí perdeu o capital. E era isso que acontecia com meu pai. Ele tinha um coração tão bom, tão mole, que tudo ele dizia, não, você não tá podendo, não, então tá bom. Você não pode me pagar, tudo bem. Eu disse, não, mas peraí, vamos. Aí eu disse, papai, abandone isso. A primeira palavra que eu disse a papai foi essa, abandona. É igual a Jó. Jó não tava na pior? E a mulher dele disse o quê? Abandona. Abandona esse Deus aí, morra. É melhor. Era quase isso. Enterre isso, Encerrar, papai. Né? Encerre isso. Esse sofrimento, né? Porque pra você era Pra mim, fazia sentido aquilo. Não fazia sentido ele trabalhar com aquilo mais. Era melhor ele ficar no concurso dele, do estado, e pronto. E tava bom. Eu disse, tá bom, você já criou seus filhos, aquela fase pior já passou. Só que aí algo me tocou. Quando ele falou, meu filho, mas pra mim tá faltando só administração. Só gestão. Porque eu não consigo... Aí eu me doí. Por quê? Porque sempre, professor, dentro de mim, até me existe o sentimento de colaborar com meu pai. Sempre. Só que, tipo, eu como funcionário, eu não conseguia transbordar tanto ao ponto de ajudar mais. Eu conseguia ajudar ali no básico, coisa pouca. Mas transbordar mesmo, não conseguia. Aí eu disse, tá faltando só um administrador? Aí eu disse, Eu disse, eu sou o quê? Se você é administrador. Eu só confio em mim. Eu desconfio. Eu disse, então, eu vou administrar suas finanças. Vou começar a administrar. Aí, naquele dia lá eu fico me imaginando assim, eu tô assistindo esse vídeo aí, sabe? Eu tô assistindo essa cena. Pra mim, eu tô vendo, sabe? Eu até mentalizei aqui um ambiente lá, não sei nem se era isso. Não. Mas pode acreditar. Né? E eu tô assim, parabéns, meu amigo, pelas palavras. Desculpa até eu estar lhe interrompendo, mas parabéns pelas suas palavras. Você vem aqui falar sobre isso aí, a sua intimidade, né? Ele dizia assim, meu objetivo sempre foi ajudar meu pai. Desde quando você falou aí lá atrás, você falou, eu recebi meu salário, entregava
para meu pai. Isso aí hoje você está colhendo o quê? Os frutos. Que Deus honra, né? Deus honra quem tá honra, né? É o quarto mandamento. Eu costumo dizer, Parabéns, e eu ensino esse princípio aos meus filhos também. Existem 10 mandamentos. E existe o quarto. Que aí você tem uma promessa. Honre teu pai e tua mãe. É nisso que você precisa honrar teu pai e tua mãe. Na velhice deles, você precisa cuidar do seu pai. Ele não cuidou de você por anos e anos, 20 anos cuidando de você. E você agora não pode ajudar a cuidar dos seus pais. Eu digo isso aos meus filhos. Olha, plante essa semente, que isso aqui tem promessa. Promessa de prosperidade na terra. É para os seus dias ir bem na terra. Aí ali, Artemio, naquele dia... Aí papai me confrontou. Aí eu disse, então me dê agora todos os seus cartões. Quase todos estourados. Eu disse, me dê seus cartões. Começar a administrar por aqui. Todos os dias eu vou lhe dar... Quanto é que o senhor precisa por dia? É o providencial do dia. Eu não quero me preocupar no seu mês mais não. Porque um mês aqui já está desmantelado. Meu filho, por dia eu preciso de valor X. Todo dia, como sem falta, que é para abastecer a moto, comprar os pão e tal. Então, pronto. Então, desse valor todinho aqui, todo dia a gente vai providenciar o do dia. Não se preocupe, não. Artemio, eu dei uma enxugada nas despesas. A gente fez um empréstimo, porque ele ia fazer um empréstimo. Meu pai tem um coração grande, Artemio. Ele, mesmo com essas dificuldades, mesmo com os cartões estourados, mesmo com tudo, ele tinha um crédito ali no consignado, né? Que até hoje existe esse consignado aí, né? Tem um crédito, né, professor? Você sabe disso. Tem um créditozinho no consignado que ele é bem facinho para pegar. E tinha, se eu não me engano, era R$ 4.000. R$ 4.000. Ele ia fazer os 4.000 para dar uma festa de casamento da minha irmã mais velha. Isso era no final de 2012. A festa ia acontecer. Aí eu disse, papai, vamos fazer um acordo. O senhor faz os 4.000 de empréstimo. Em vez de o senhor dar ela, a gente vai investir no seu negócio, no nosso negócio agora. E eu lhe garanto que no final do ano a gente vai chegar com a festa dela. E foi o que a gente fez. A gente fez os R$ 4.000, em vez dele dar a ela para fazer a festa, ele fez no início do ano. E eu peguei os 4.000 para administrar. Fechei as sangrias das despesas. Paguei os cartões que estavam atrasados. Paguei um empréstimo que ele devia que estava atrasado. E saí dali. E sobrou 2.000 só para investir em produtos. Produtos que ele já trabalhava. Sim. Aí, desse investimento, Artemio, de R$ 2.000, a gente transformou. Em 6 meses eu paguei o empréstimo, arrumei os 4.000 da minha irmã. E ainda sobrou dinheiro, sobrou capital para continuar o negócio. E a gente não tinha farmácia. A gente tinha um negócio. Certo. Como pré-venda de medicamentos. Agora só que estava diferente. Ele tinha agora um sócio. Uhum. O administrador estava faltando. É um sócio administrador, que até hoje é. E você conciliava, né? Isso aí? Eu conciliei até o final de 2013. Porque existia um projeto. Aí, no final de 2012, quando minha irmã casou, papai tirou aquele peso que ele tinha uma promessa para honrar, e é um homem de palavra. Aí honrou, pronto. Aí agora é só negócio. Eu disse, papai, agora a gente vai sair da informalidade, né? A gente vai botar a primeira farmácia. Aí eu comecei a externar para os meus patrões, dizendo, ó, eu vou sair. Eu preciso arrumar, vai igual aquele rei, qual é o nome dele? Ezequias. Ó, arruma a casa, você vai morrer, você vai sair. Sim. Eu disse, ó, eu vou arrumar a casa que eu vou sair. Aí ele se preocupava. Até mesmo se preocuparam ao ponto de dizer assim, e você vai sair por quê? O que é que está acontecendo? E o que foi que a gente fez? Eu digo, não, vocês não fizeram nada, vocês são maravilhosos, vocês me deram a oportunidade de ser quem eu sou agora. Não, mas vá administrar Natal. Lá eu estou precisando de um gerente, vá, eu lhe pago o dobro, eu lhe pago mais, lhe pago casa, carro, não sei o que, tudo. Tu sabe aquela proposta assim que você ia dobrar? Eu disse, dá não, é sonho. Qual o sonho? Eu quero ter uma farmácia. Aí os caras disseram, esse homem é doido. Na hora. Professor, não foi 1, 2, 3, 10 amigos que disseram que me chamaram de maluco, esse adjetivo não. Empreendedor vive recebendo. Esse homem é doido. Até aí o meu patrão disse, e como é que você vai ganhar da Pague Menos, homem? Aí ele usou um termo, que aí eu entrei na brecha. Pague Menos é gigante, eu digo, pense do gigante grande. É enorme. Mas só que todo gigante tem uma brecha.
É igual a Davi. Quando Davi enxergou o goleiro, ele enxergou a brecha do capacete do homem. Isso, devia ter uma brechinha Eu ali. digo, eu vou na brecha. Aonde a pagamento não chegar, eu chego. Aonde ele não conseguir atender, eu atendo. Aí eu entrei, professor. Eu entrei, aí ele disse, "Ixi, é doido, né?" Aí outro acaba me chamou de doido de novo. Por quê? Em 2013, né, que eu tava preparando a gestão da São Paulo para deixar tudo certo, e sair tudo certo. E preparando o meu predinho. Eu comecei, né, o povo vê o Jabetel, você vai, entra numa loja de 300 metros quadrados, mas eu comecei com 25 metros quadrados. Era uma lojinha 3,5 por 8. 3,5 por 8, era muito pequenininha. É verdade? E então eu comecei ali em 2013, novembro de 2013. A gente agora vai estar completando 13 anos, em novembro de 2013. Eita. 13 anos de jornada de Betel. 2026. Quando eu saí, aí me chamaram de louco. Por quê? Porque era um cara que tinha um conhecimento de peças já aprofundado, que conseguia fazer uma gestão boa lá dentro da Fábio, que tinha um salário bom. Aí os caras começaram a dizer, esse bicho é doido. Sai de um salário bom para zero e para competir com a Pagamento. Aí muitos amigos se preocupavam, passavam lá, perguntavam como Onde é que foi tava. a primeira? Era onde? A primeira foi aqui na Avenida Alberto Maranhão. Até hoje a gente mantém ela ali, em frente à Praça do Mercado. do ali. Mercado. Em frente à Praça do Mercado. Aquela foi a primeira. A gente chama ela de, hoje a gente chama ela de Betelzinha. Né? Porque a primeirinha e é aquela que mora no nosso coração até hoje. Né? A gente escolheu um ponto ali estratégico, aonde foi que eu visei, professor. Como eu era de administração, eu visava os despesas fixas. Às vezes o empreendedor ele se perde nisso. Às vezes ele quer empreender, ele já quer deixar logo tudo perfeito, tudo muito lindo e vai para cima de uma despesa fixa que às vezes o faturamento não comporta. Uhum. Tá entendendo? Então não adianta eu ter uma grande despesa, eu deixar tudo bonito, sendo que eu não estou faturando o suficiente para manter aquela beleza. Uhum. Aí o que foi que aconteceu? Eu entrei bem pequeno, às vezes sem recurso, porque no início, Artemio, não chega banco, não chega amigo, não confia, a família às vezes não confia, porque, um exemplo, eu era gestor, tinha um salário bom, mas eu tinha condições de botar outras pessoas para assumir e ficar lá sendo gestor. Só que eu tive a coragem de pedir para sair de um salário bom para o nada. Já era casado nessa época? Já era casado. Aí eu dizer, Camila, se tudo der errado, minha filha, fome a gente não passa mais não. Porque o conhecimento que eu tenho hoje, ninguém tira mais não. Se der errado a Betel, ainda pedi a Fábio, rapaz, deixa eu arriscar. Se der errado, deixa a porta aberta. Eu volto. Eu disse isso de boca para fora, porque no meu coração eu já tinha certeza que ia dar certo. Porque uma coisa você tem que fazer, professor, é pela fé. Sim. Você tem que encarar e ver as dificuldades e encarar pela fé. E encarar e dizer que isso aqui a gente vai fazer e vai fazer dar certo. Eu disse da boca para fora, mas no meu coração eu já dizia, eu não volto nunca mais para ser funcionário, não. E aí foi 20 de novembro de 2013. Foi dia 4. 4 de novembro de 2013, inaugurou na Alberto Maranhão. Ali. Isso, no aniversário do meu pai. A gente Sim, fez no um aniversário dele. a gente fez um culto de gratidão. Tá, hoje, ano passado, a gente fez um culto de gratidão também. Continue fazendo. É Continuou importante. fazendo. Aí a gente fez um Gratidão é culto de fundamental. gratidão a Deus por ter ali nosso predinho próprio, era o prédio próprio, só que a estrutura era muito fraquinha. Aí um dos irmãos que participou do culto, né, aí viu que a gente tava ali, né, inaugurando a farmácia, e disse assim, olhou e disse, mas como é que a pessoa inaugura uma farmácia praticamente sem ter nada? Não tem nem remédio, não tem nem medicamentos, porque realmente, professor, as condições eram baixas, né? Não tinha condições de ter medicamento. Aí a gente tinha, Artemio, um carrinho. Aí eu tinha uma Saveiro, né? Eu recebi uma Saveiro e tinha um Celta. Aí eu disse, papai, vamos vender o Celtinha. Vendi o Celtinha, comprei isso depois da inauguração já. Comprei todo de medicamento. Só que existia um problema, Artemio. Quando eu retornei pro ramo de farmácias,
Mais um desafio, professor. Aí não parou os desafios. Quando eu voltei, eu pensei que meu pai tinha conhecimento de farmácia. Só que o mercado mudou, meu amigo. De 96 para 2013, o mercado mudou. Foram 17 anos. Foi. E ele passou praticamente fora. Porque uma coisa é você vender alienador, Dorflex, Sonrisal. E outra coisa é você se aprofundar e entender o que é medicamento. A gente não sabia nem o que era a diferença de um colírio para um xarope. Aí, o que foi que Deus fez? Milagrosamente, eu sou um cara de muitas conexões, professor. Isso é importante. Sim. Você ter muita conexão, você saber se comunicar, você saber ter amizade com as pessoas, saber conversar até com seus concorrentes. Sim. Que você chegar ali, conversar e criar conexão com o cara, e quando é festa, você cria uma oportunidade de negócio. Dentro de uma concorrência sua, você criou uma oportunidade de negócio. Aí o que foi que aconteceu? Um cara tava ruim, né? Passando uma dificuldade financeira na farmácia dele. E eu tava entrando agora, tinha um pequeno crédito com uma distribuidora. Aí o cara fazia a lista de medicamentos dele e dizia, Gilberto, você compra pra mim? Eu digo, na hora, meu amigo. Ao invés de pensar, eu lá vou lhe ajudar, eu quero é que você se tore. Na hora, meu amigo, compro pra você sim. Eu comprava a medicação pra ele, tipo, se ele pedisse 10 losartana, eu digo, opa, losartana sai. Sabia nem o que era losartana, não. Losartana, eu acho que todo mundo sabe o que é um medicamento para pressão. 10 losartana, eu digo, vou botar 3 aqui para mim. Eu boto aqui um exemplo, vou dar outro exemplo aqui. 3 beta-cortisol. Se ele pediu 3, eu pedi só um para mim. Se ele pediu volume, eu peço um pouquinho mais. Eu pedi a média de 10%, 20% do que ele comprava. Entendi. Da lista, olha só. Porque o irmão do culto identificou que eu não tinha medicamento, eu só tinha envelopado. O irmão identificou. Sim, sim. E o cara que me ajudou a botar o mix na minha farmácia. Tá entendendo? Ele te ajudou porque você também ajudou. Eu ajudei ele. Acreditado, uma mão lava a outra, Exato. né? Aí eu ajudei a ele com o meu crédito. Aprendendo o que é que sai, né? E ele me ajudou. Aí quando descer na prática. Ixi, mas isso aí dá errado, moço. Não façam isso não, tá certo? Isso aqui, não façam isso não. Isso não é conselho não. Por quê? Eu aprendi, mas também eu perdi muito. Né? Porque eu botava medicamentos que vendia na farmácia dele, não era na minha. A minha era outro mix, o ideal. Tá entendendo? Mas você aprendeu com o tempo também, né? Aí eu fui aprendendo, aí depois de um ano. Aí o que foi gostoso? Na São Paulo, eu tinha a média de 200 pessoas para cuidar. Na Betel, na Betelzinha, em 2013, eu tinha meu pai e minha mãe. Meu amigo, olha, o dia só voltava não passava, professor. Ficava assim, um tédio. Eu dizia, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? E a mente é acostumada no barulho. Acelerado. A mente é acostumada no 2x, acelerando. E ali, parado, no menos no menos 1. Aí eu digo, rapaz, o que é que eu vou fazer? Aí teve assim, dentro da nossa história, teve um dia que foi o ponto que eu quase dava um ponto final no meu sonho. Eu não dei por causa do meu pai. Eu cheguei para ele e nesse dia a gente não tinha conhecimento de farmácia, isso é normal. Quando você não tem conhecimento, cai de paraquedas em algo novo, você não fatura bem. Você não sabe o caminho para ter o mix ideal, para ter um faturamento bacana. E nesse dia eu faturei R$9 de faturamento, não foi de lucro não. É faturamento. E eu já desafiei em outros, eu vou desafiar novo. Eu desafio uma outra farmácia hoje, na atualidade, faturar só R$9. É quase que impossível. Eu dizia, papai, nem um carrinho de coco ali no centro fatura só R$9. A gente é como se fosse a farmácia invisível aqui. Ninguém tá vendo nós, não. Mas não era isso, Artemio. Não era que era invisível, professor. É que não tinha o que o cliente queria, pô. O cliente chegava lá, não. Rapaz, para você vender também só Dorflex e Sonrisal e Anador, vai ter dia que o cliente não vai precisar disso, não. Mas é um negócio que está começando. Então, aí nesse dia eu cheguei pro meu pai e digo, ó, se eu fizer qualquer coisa, papai, eu vendo mais de R$9. Isso aqui não dá certo para nós, não. Vamos encerrar. Aí o pai disse, meu filho, trata isso aqui como se fosse só seu escritório, então. Toda manhã eu venho para cá tomar café com você. Não é mais a farmácia, não. Tem mais responsabilidade de ser farmácia, não. Vai ser só o seu escritório agora. Isso aqui é seu escritório, pronto.
Eu vou trazer suas torradinhas, a gente toma café junto, fica conversando, lê a Bíblia, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer outras coisas. Já que não tava... Aí pronto, ele não deixou de desistir, professor. Aí só que as coisas foram melhorando. Eu fui estudando, ele mandou estudar. Foi aprendendo como é que Aí eu fui funciona o aprendendo mercado. para que serve medicamentos. Fui aprender como aferir a pressão de um idoso, senta aqui e tal, aferir pressão. Aí eu fui fazer curso de injetáveis. Fui aprendendo e me aprofundando. Através das conexões, eu aprendi a prescrever medicamentos na prática. O cara chega ali com a dor de cabeça, tal medicamento, chega assim com inflamação, é tal medicamento. Começou a dar certo. Esse medicamento serve para garganta, esse outro aqui serve para pele, aquele outro ali. Aí começou a engrenar, e as coisas começaram a acontecer. Só que se lembre que minha cabeça ela sempre funcionou com um movimento já no 2x. E eu tava no -1. Mesmo as coisas acontecendo, a minha cabeça dizia, isso aqui é pouco. Quando passou 1 ano e pouco ali, 1 ano e 4 meses, aí apareceu uma oportunidade de negócio, outra oportunidade de negócio no mesmo segmento. Outra farmácia. Aí eu fui sem dinheiro, fui para uma rodada de negócio em Natal, uma feira. Aí eu comprei mercadoria o suficiente de vender rápido, levantar o capital e comprar outra farmácia. Solta uma hora. E eu fiz um giro dentro dos produtos. Peguei o produto, fiz o giro, comprei a farmácia, disse, papai, os boletos desses produtos, eu vai pagar a farmácia nova. E essa farmácia já era maior do que a minha. Onde era a farmácia? Aí a segunda foi lá nos Pintos. Você vê, a minha era tão pequenininha que a dos Pintos também não é grande, não. Mas já era o dobro da minha. Eu digo, papai, essa aqui vai ser o dobro de tamanho, vai vender o dobro de faturamento. E Tá foi no o que bairro, tá num bairro, tá em né? outro bairro, não conflita clientes, outro bairro distante. E deu certo. Aí os caras do mercado, né, que já são do mercado, dizem assim, quando eu fui botar a primeira, disseram, rapaz, farmácia já foi muito bom, antigamente era bom demais, hoje em dia, rapaz, não presta mais não. Aí eu disse, mesmo sem prestar, é o meu sonho. Mesmo sem prestar, professor, é meu sonho, eu vou botar. Aí coloquei. E deu certo a primeira, aí eu coloquei a segunda, aí disseram assim, mas o bicho é doido. A primeira não tá nem dando certo. A primeira dele não tá nem dando certo, mas aprendeu um dia desse o que é remédio. Já vai botar a segunda? Eu digo, a segunda. Aí coloquei a segunda em 2016 ali, mais ou menos. Botei a segunda. E trabalhando forte e fazendo o negócio crescer. Aí em 2017, aí eu acredito que eu dei um passo que talvez fosse até maior do que minhas condições. Mas foi um passo de fé. Por quê? Sempre a gente teve um projeto, né? E esse projeto, quando eu fiz em 2012, isso aqui eu converso um pouco sobre esse projeto, porque é algo também da parte espiritual. Eu fiz o projeto, professor, escrevi tudo que eu queria, como deveria ser e como eu iria fazer, e as datas. Certo. As datas, né? E guardei. Aí em 2017... meu filho André, Letícia nasceu em 2014 e André nasceu em 2017. Aí, quando André nasceu, aí isso foi em junho de 2014. Aí uma irmã foi ajudar a Camila lá em casa. A André é recém-nascida. Aí ela, a gente sempre fazia um culto doméstico, aí ela foi usada por Deus. Aí ela fez eu me lembrar do projeto. Ela disse, o projeto, você tinha escrito que era 5. Deus me revela que era 5 farmácias até 2017. E o Senhor manda lhe dizer, você precisa cumprir o projeto. Aí eu digo, meu Deus. Quando ela me deu essas palavras, mas em meu coração já existia um desejo de ter uma lá no centro. Que era um estilo um atacado, que eu queria fazer no centro, um atacado para vender. Como eu tinha muitas conexões, né, aquele parceiro, eu tinha uma pequena revenda de medicamentos para outras farmácias já. Aí eu queria ter algo maior de atacado no centro, que era para atender as farmácias do interior que vinha para Mossoró. Mossoró comprar. Exatamente. Vinha gente de Baraúna, vinha gente de Açu, vinha gente de Areia Branca, e a galera de Tibau também. Aí vinha gente do interior para cá, né? Chegou a hora. Aí eu digo, eu vou botar uma no centro. Aí eu comecei a conversar com pessoas da mesma fé. E eu dizia, homem, um negócio desse
requer muito capital, eu não tenho dinheiro e tal. Aí teve um homem que me incentivou. Conversando com ele, ele disse assim, irmão, você tem o dinheiro do aluguel? Eu disse, rapaz, do aluguel eu tenho. O que é mais caro no centro é o aluguel. Aí ele disse, homem, crédito você tem. Hoje você já é consolidado no mercado. Você começou em 2013, já está em 2017, nunca atrasa boleto, sempre honra direitinho. Tudo que você fala, você cumpre. Rapaz, se você botar, eu acredito que os seus fornecedores vão junto com você. E ele era um dos fornecedores, só que ele era irmão na fé. Ah, tá. Aí ele disse, bote, alugue e bote. Aí eu fiz prova com Deus. Deus, eu vou escolher o ponto. O ponto que eu escolhi, eu quero 3 meses de carência. Mesmo tendo dinheiro do aluguel, eu quero 3 meses de carência. Por quê? Porque tem que reformar, tem que estruturar, tem que arrumar, colocar as prateleiras. E eu queria esses 3 meses para fazer isso. Aí eu fiz prova de Deus. Fui lá, escolhi o ponto, disse ao cara que eu queria alugar o ponto, que é o vizinho ao supermercado, aquele antigo supermercado Cidade ali do centro, do lado, perto do Hotel Caraúba. Sim. Aquele ponto parecia que tinha uma coisa botada no ponto, porque nada dava certo naquele ponto. Nada dava certo. Tudo os caras colocavam e dava errado. Aí eu digo, eu vou colocar aqui. E vai dar certo. Porque o meu projeto não era varejo, meu projeto sempre foi atacado. Sim. Então onde eu colocasse ia dar certo. Aí eu coloquei, eu falei, disse ao cara que tava alugado. Quando eu fui pro escritório do cara, professor, eu fiz prova. Já tinha feito a prova com Deus, eu digo, rapaz, agora só tem um detalhe. O aluguel não pode ser esse que o senhor está dizendo, porque eu não tenho condição de pagar o valor que o senhor está dizendo. Ele queria, acho que era 4 mil. Eu baixei para 2. E ainda pedi os 3 meses de carência. Ele deu. Quando ele deu, Artemio, chega... Aquela sensação. Homem, aquela sensação assim de certeza que ia dar certo. Tem alguém comigo aí, tem alguém lá em cima que tá comigo, hein? Tem alguém só assinando por mim. E o cara disse, rapaz, eu gostei de você. Eu digo, rapaz, eu acho que eu sei quem fez você gostar de mim. Tá explicado por que eu ele sei, também, né? Eu sei quem fez você gostar de mim. Tá Aí, Deus foi operando na frente, eu botei minha farmácia de atacado lá. Que quando eu coloquei era Atacadão dos Comprimidos. Hoje eu botei já o nome Farmácia Betel. E eu vou dizer a vocês que significa Casa de Deus, né? Betel significa Casa de Deus. Onde Jacó teve a visão. É onde Jacó teve a visão. Aí era Atacadão dos Comprimidos. Passou um tempo, depois eu converti tudo em Farmácia Betel. Eu fiz uma campanha em 2020. Porque eu vi o mercado se mexendo, professor. O mercado 2020 ele se mexeu muito com aquela pandemia. Aí o mercado onde eu atuava no atacado se mexeu demais. Aí eu disse, eu vou mudar, parar um pouco o atacado e vou canalizar tudo no varejo. Aí quando eu canalizei tudo no varejo, aí eu fiz uma campanha de Somos Todos Betel, porque eu já estava com 2 atacadões comprimidos. Sim. E com 4 farmácias Betel. Aí eu fiz uma campanha Somos Todos Betel, transformei as 2 placas, que era Atacadão Comprimidos em farmácias Betel. As 2 empresas passou tudo a ser Betel e a gente somos todos Betel. Ia dizer, somos todos Betel em duplo sentido, igual como o nome do podcast. Por quê? Somos todos casa de Deus. Sim, a morada de Deus, né? Sim, e agora somos todos farmácias Betel. Deixando o Atacadão dos Comprimidos guardado, trabalhando apenas agora com farmácia Betel no varejo. Aí foi onde veio a virada de chave também para esse crescimento. A gente começou a investir em mídia pesada para se tornar mais conhecido e relevante dentro de Mossoró, para a marca Betel crescer. Aí essa marca começou a aparecer. E a gente tem uma meta de estar na lembrança, né, do moçoroense, entre os 4 grandes de Mossoró, que é Pagamento, Drogazil, Globo e Betel. Hoje você está com quantas unidades? Hoje, só na minha gestão, porque a Betel ela se divide em gestões. Né? Na minha gestão são 21 e na gestão das minhas irmãs são 7. São 28 no total. Só em Mossoró são 16 unidades. Entre as minhas e as das minhas irmãs. Né? As minhas que eu falo
Eu e meu pai. Né? Você está gerenciando? Eu junto com meu pai. Isso até dá uma hoje, equipe de quantas pessoas envolvidas hoje? hoje já dá mais de 120 pessoas. Voltando àquele, né, digamos assim, Aquela a ideia energia, disso. Isso é natural. Psicologicamente a gente faz isso. A gente tenta trazer aquele ambiente que você tinha, O que ele... que você se que já realizava, era que você acostumado, já estava né? acostumado. Era. E você, enquanto não chega nisso, você tende a ficar procurando, é natural. Isso funciona positivamente, funciona também negativamente. Aquela pessoa que é acomodada, ela fica sempre fazendo um jeito de ficar no acomodado. Ou o cara que sempre se vive em dívida. Ele pega dinheiro, mas ele faz de alguma maneira para ele criar dívida de novo, para ele voltar de novo. É o ciclo. É um ciclo. Termina sendo um ciclo. Ou negativo ou positivo. Nesse caso foi positivo. Sim. Até Coisa hoje, boa. hoje é Mossoró, quais são as cidades Hoje a gente atua assim, eu vou na sequência aqui para não me perder, certo? Mossoró, Serra do Mel, que é a primeira cidade onde a gente saiu de Mossoró. Aí depois veio Baraúna, Açu, aí vem Macaíba, Macau, Caraúbas, Currais Novos, Natal, Russas e Fortaleza. São unidades próprias, é franquia. Como é que você resolveu o seu modelo? São unidades próprias, né, da nossa gestão. Não temos franqueados até então, né? A gente só está dentro da família ali, né? Certo, Cada certo. um com a sua participação. E a gente tem um projeto, Artem, de chegar até 50 farmácias. Certo? A gente tem esse projeto para quê? Para se tornar... Já está com 54% aí. Já. Já está bem avançado. Para a gente se tornar a rede de farmácias mais relevante do Rio Grande do Norte. Por quê? Quando você pensa, para vocês entenderem, ó, qual o pensamento de Gilberto? Quando você pensa em Pague Menos é do Ceará. Isso. Quando você pensa em Drogarias Globo, Globo é do Piauí. Quando você pensa em Rede Farma, ela é da Paraíba. Drogazil é de São Paulo. A Betel é de Mossoró, é do Rio Grande do Norte. Amém. Tá entendendo? Então a Betel, ela tem que ser a do Rio Grande do Norte. E a gente tá trilhando para isso. Você vê que eu tô posicionando ela nas cidades polo, que agora é o posicionamento antes de chegar forte na capital. Cheguei na capital, mas modesto ainda. Mas antes de chegar na capital, chegar forte nas cidades polo, se posicionando, fazendo a nossa marca conhecida. E depois dela conhecida, preferida. Que aí é onde está um grande desafio, é você ser a preferência do seu cliente. E a gente tá ali trabalhando, né, professor? Com ferramentas, com tecnologia, para entender o consumo. O consumo, ele muda muito. E se ele mudar e você não Acompanhar a mudança. acompanhar a mudança, você vai ficar para trás. Né? E a gente vai ali se inspirando já em quem já fez, se inspirando nos grandes plays, né? Como Drogazil, Pague Menos, Rede Farma. A gente se inspira nessas pessoas e vai acompanhando o mercado e sendo reconhecido pela população de Mossoró. Hoje eu acredito que quando se fala em Betel, é difícil você pegar um Mossoró e dizer, Betel, que Betel? Uma farmácia de Betel, o cara já sabe mais ou menos. Sim. E a gente se posicionou. E eu acredito que a jornada, né, está em 50%. Até o projeto final de 50 farmácias. Muito que é bom. onde a gente estabeleceu a nossa meta. Até 2030, essas 50 farmácias Até estão de portas abertas. No nome Até de Jesus. 2030. Gilberto e Em Artemio. Deus. Isso aqui é como ele falou, viu? Tem que ser um podcast de 2, 3 horas. Porque tem muitos assuntos. O retorno gente dele já aqui, a tá- gente vai falar um pouco sobre essa, acho que, plano De expansão. de expansão e sucessão. Querendo ou não, Já começa a pensar, né? Começar É. a pensar. Eu tinha tem uma pergunta também, não vai dar tempo para entrar em detalhes, mas que tem muito a ver com essa questão agora que você para você se diferenciar dos que já são diferenciados de alguma forma, né? Como se diferenciar de um grupo. E me parece que pela história como você já começou, pelo tipo de atividade que você já falou, duas coisas me chamam a atenção. O lado espiritual, não tem como tirar. é a base, né? Foi desde a origem começou por isso. Então tem algo. O nome já remete, mas o nome ainda é um nome só. Quando Poucos alguém sabem o entrar, significado do nome. quando, Muita gente diga não assim, sabe ainda o eu significado digo que é do mais nome. do que isso. É a união do segundo item, que são as pessoas. Quando alguém entrar numa farmácia, me parece que vai, em algum momento, Deus vai te ajudar também um pouco nisso, que as pessoas sintam a cultura de Betel.
o falar de Betel, o ambiente de Betel, a alegria de Betel, o DNA de Betel. Eu já estou falando, tipo assim, coisas que faz o RH que você tá. Porque quem entra numa farmácia, cara, entra com dor. Quem entra numa farmácia entra carente e entra com, literalmente, né, que a gente usa nas startups, uma dor. Mas realmente quem vai ali, e é o que a gente vê hoje. Qualquer pessoa que vai a um médico, quem vai a um médico, vai com dor. O que é mais terrível que se encontra hoje nas clínicas? É o médico indiferente. É um médico que está só preocupado em você, o próximo, ele passa um remédio e tchau. Mas eu acho que talvez seja comum ou não, entre nós, quando você chega em um lugar que o médico conversa com você, que entende um pouco de você, você sai dali... renovado. Você sai renovado. O cara fez o técnico. Né? Ele fez a parte técnica. Ele passou remédio, medicamento. Quer dizer, o farmacêutico vai fazer isso, o atendente... o médico tá ok, remédio tá ok, vou ali e pego. Tem algo a mais que você pode fazer que Betel tem. Que vai cativar. Aí eu vou, é inevitável não lembrar de Betel quando Jacó chegou lá. Jacó ganhou uma visão, mas Jacó, a vida dele foi diferente depois que ele viu Betel. Tanto é que ele vai para Labão, sofre muito nas mãos de Labão, mas quando ele volta por um caminho. É inevitável a gente falar disso, porque eu me lembrei da história, e me permita fazer essa observação. Quando ele volta, Deus aparece para ele e diz assim: volte para Betel. E ele não volta para Betel, ele vai para Siquém, que é outro lugar, com um lugar legal, ele compra até um terrenozinho, e ali acontece um problema, e de novo Deus disse: você tem que ir para onde eu disse que é para você voltar. E ele volta com medo lá de Saul, de Esaú, né, por conta da maneira como ele saiu, foi uma maneira meio, né, ali... Ele deu que a gente chama às vezes assim, usou uns artimanhas humanas para poder, né, conseguir a primogenitura, mas Deus fala, volta para Betel. E ele volta com toda a sua família, depois desse problema em Siquém, que não era para ele ter voltado para Siquém, que já tinha saído de Labão, era voltar para a casa dele. E a casa dele é Betel, é o lugar onde ele viu Deus. Então, me parece que também, remontando lá a origem, não só você viu Deus por esse projeto, né? Um business as a mission, como a gente chama, né? Um negócio como missão, mas também pode ser um lugar onde eu, Radamés, ou você, ao entrar ali, eu não tenho só um remédio encapsulado, mas quando eu entro ali eu posso também encontrar Deus. Claro. E aí não tem a ver com religião, mas aquele ambiente, a maneira como eu fui atendido, a maneira como eu saio dali, eu posso dizer, puxa, tem alguma coisa diferente nessa farmácia aqui. Que a gente às vezes não sabe dizer o que é, mas é quando alguém encontra Deus. Deus através de um bom atendimento, de alguém que está cuidando. Talvez até alguém num cantinho ali, lá num cantinho, fazendo uma oração. Talvez, eu não estou dizendo que, estou aqui colocando, porque me veio essa leitura de perceber que ali não é uma farmácia, é a casa de Deus. E a casa de Deus necessariamente é um prédio. De uma igreja, como a gente chama, né? Porque a igreja somos nós. Aquilo ali não é a igreja somos nós. E onde tiver 2 ou 3, e numa farmácia sempre tem mais de 2 ou 3. Diz, eu estarei ali. Deus estará lá. A presença de Deus está ali. Talvez, deixo aqui como, né, uma centelhazinha, porque o que você começou com Deus, vai crescer com Deus, e vai chegar nesses 50, ou talvez até 70, quem sabe, né? Pode ser até muito mais do que isso. Porque Deus, você já descobriu um caminho e Deus tem mostrado um caminho da multiplicação. É claro que todos nós temos tetos, temos limites. 30 é um limite, 50 já é outra maneira de administrar. Aí já envolve outros aspectos, envolve mais gestão sofisticada. Mas Deus está caminhando, né? Caminhando aos pouquinhos. Caminhando. Eu costumo dizer Queria deixar aqui para nossas considerações finais por causa do tempo, porque tá tão bom, tá tão bom. É verdade. Mais uma vez, mas né? Parabéns, Deus abençoe. Eu queria, né, professor, agradecer a Artemio, professor, o convite, né, Radamés, ter vindo aqui, né, da minha participação, falar um pouco da história da Betel. E essa pontuação que o senhor fez é muito importante, porque é realmente isso que a gente busca. É o que a gente transmite em nossas reuniões de gestão, para os nossos gestores, para os nossos colaboradores, que a gente tem muito contato com eles,
né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa acessível, porque e eu costumo dizer que o RH da nossa empresa sou eu, passa por mim. Tudo do RH, de recursos humanos, passa por mim. Do setor pessoal, nem tanto. Falando de número e tal, nem tanto. Mas do RH em si, de saber como está a pessoa, aí eu quero saber. Muito bom. Tá entendendo? De Parabéns como por está isso. o atendimento, eu gosto de saber. Às vezes, por ser conhecido e alguns sabem que eu gosto disso, às vezes não é bem atendido, porque também depende de pessoas, aí não se sentiu bem ali naquele momento. Aí chega para mim a informação, aí lá vai eu trabalhar com a pessoa, só a gente não pode fazer assim, porque o nosso cliente é o que ele disse aqui, Artem, é aquele cliente com a maior dor. Porque às vezes o medicamento é para você, mas às vezes é para alguém que está na UTI. Às vezes é para o seu pai que está precisando muito, às vezes é para sua mãe. E eu costumo passar essa visão para o meu colaborador. Ó, atenda ele como se fosse vocês. Você não sabe para quem é aquela medicação. Converse com o cliente, né? Fale do produto, explique como funciona, né? E deixe ele se sentir bem dentro da nossa farmácia. Abrace o cliente. Né? E eu costumo... Encanta o cliente. Eu costumo dizer, deixa ele se sentir bem até antes de tomar o medicamento. Ele dizer assim, eu já estou melhor. Né? Porque a parte espiritual importa muito, né? Demais, então, demais. sou grato, Artemio, né, por esse dia, né? Agradecer a Deus aqui, essa oportunidade de vir falar um pouquinho da nossa história, né? Muito importante. Sim. Né? Até para propagar isso também. Né? E conto com vocês. Testemunho aí, Exato. testemunho. Conto com vocês e com vocês que estão nos assistindo, né, para continuar nos ajudando, para chegar no nosso objetivo, né, e abençoando vidas através desse negócio. Amém. Excelente. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Portas abertas, né, professor? Sim. É interessante a gente ter um retorno aqui para falar sobre esse plano de expansão, que a gente também fala aqui sobre empreendedorismo, né? Sim. Então, sem dúvida, o seu testemunho, a sua entrevista vai impactar outras pessoas a aplicar esse modelo de gestão, seja em qual for o segmento. Né? Porque o princípio de tudo aí a gente está vendo que é a sabedoria vinda, dada por Deus, né? É o temor de Deus. Então, quando a gente trabalha dessa forma, pode ser uma borracharia, um supermercado, uma farmácia, enfim. Obrigado, meu amigo. Parabéns. Deus continue abençoando não só a você, mas ao grupo, né? A família, né? A seu pai, que é o pilar, né? Que é o fundador, né? E que eu desejo ao grupo é sabedoria. Amém. Vocês tenham sabedoria para lidar com isso aí, porque não é fácil, né? 28 unidades, 28 lojas. Acredito que é uma média de 8 cabeças pensantes aí. Então, o maior combustível aí é sabedoria. Verdade. Viu? Que Deus abençoe aí vocês. Obrigado, meu irmão. Muito bom. Obrigado, bom, professor. Agradecemos aqui, um programa muito legal hoje. E Deus abençoe você. Anote isso que aconteceu aqui, anote, assista de novo. Se um office boy, né? Pode chegar CEO de uma rede de farmácia, só que sendo office boy começando lá de loja de peça, de caminhão, e depois tirando caminhão para cuidar de gente, você também pode. Agora tem que aprender a trilhar a jornada, o processo que foi construído. Fica com Deus, até a próxima edição.